Foque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa em Foque pela Rádio Transforme e pela revista Em Comunidade. Hoje nós vamos ter o prazer de receber o professor Tony Marcelo, da Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação, a EAP, em Brasília, Distrito Federal. Oriundo da Universidade de Brasília, é geógrafo, estudioso, pesquisador e vai falar para nós sobre a ponte que liga Brasília a Portugal. Pedimos a você que está nos assistindo que assista esse vídeo até o final, que curta, que compartilhe, que envie perguntas e se inscreva no nosso canal. Sejam muito bem-vindos. Seja bem-vindo, Tony Marcelo. Como vai, Henrique? Olá. Prazer receber você outra vez, Tony. Boa tarde aqui no Brasil, né? Boa noite aí para vocês. Boa noite, querida Lorelaine, Bandeira, querido Henrique, é um prazer estar aqui com vocês nessa comunicação, né, de voz lusitana, que é tão importante para a gente reafirmar a nossa cultura. Pois para nós também é a voz lusitana, que é a raiz do Brasil. Sim. Uma das raízes, pelo menos. Sim, uma das, né? E que isso, nos trouxe essa língua maravilhosa, né, Tony? Que nos trouxe tanta contribuição, enfim. É sempre muito bom a gente poder falar no idioma mais bonito do mundo, que é o português. Vamos puxar a brasa para nossa sardinha. Exato. E como é? você disse, querida, como você disse, a relação do Brasil e Portugal, ela se estende, ela vai muito além da colonização. Quer dizer, ela não fechou fronteiras com o findar da colonização, né? O aspecto cultural ficou e que muito nos honra, né? E o que muito nos liga, e também muitos laços científicos ainda a ser decifrado, né? Como o que a gente vem trazendo hoje de ligar Brasília, a cidade patrimônio cultural da humanidade, né? Um símbolo da modernidade do planeta Terra, né? Estar ligada também à sua matriz colonial, à matriz portuguesa. Portugal tem muito a ver com o desenvolvimento científico, territorial, no qual direcionou a criação de Brasília. Eu quero te provocar, porque nós temos e aprendemos e passamos sempre a dizer que Brasília foi sonho de Dom Bosco, que Brasília veio da obra pioneira de Juscelino Kubitschek, mas esquecemos a história pregressa de Brasília. E eu gostaria que você fizesse uma linha do tempo e colocasse para nós todos essa história de Brasília, em breves palavras, para que a gente não fique muito extenso e que as pessoas consigam acompanhar se você conseguir fazer esse resumo sintético, agradecemos. Você quer linkar alguma pergunta, Henrique, a partir daí, não? Não, eu queria que ele fizesse uma resenha da geohistória que liga Brasília e Portugal. Pois. Maravilha, vamos a maravilha. Isso. Olha só, Brasília, como eu disse, ela tem muito mais a ver com o contexto mundial do que a própria história aqui é contada, né, Lorena? Você que é dessa cidade sabe muito bem. A história de Brasília é contada aqui para nós de uma forma muito romanceada e de uma forma pouco compromissada com o componente científico, certo? Mas antes de falar dessa fragilidade científica da história de Brasília, eu queria chamar a atenção o quanto essa cidade é importante justamente para que não percamos, né, o olhar, né, de que Brasília sempre esteve contextualizada ao mundo e assim contextualizada a Portugal. Eu falei que Brasília ela tem as suas impressões urbanas reconhecidas em todo o planeta, certo? A saga da construção de Brasília foi algo muito importante, foi algo muito bonito de se contar, né? A massa de gente vindo de todos os lugares do Brasil, acreditando no sonho, naquele renascimento do Brasil
por meio da construção da nova capital, né, mudando, deslocando do litoral para o centro do país. Aquela saga humana foi muito importante, né? E isso está no contexto histórico da cidade, né? A cidade que é moderna, ela já nasceu compromissada com a modernidade, então ela segue um fluxo que vem originário desde a Revolução Industrial. Certo? Então, Brasília ela se materializou compromissada no desenvolvimento, né, do iluminismo. Né? Então, ela está altamente compromissada com as técnicas de arquitetura moderna, e por isso ela foi reconhecida como patrimônio cultural da humanidade, justamente por sua modernidade. Certo? Então, Brasília está ligada e ela representa para toda a humanidade um marco do desenvolvimento moderno, e por isso ela é tombada com toda a justiça. Né? Lúcio Costa desenhou, né, a projetou funcionando em 4 escalas arquitetônicas, então, a comprometendo com os preceitos modernistas. Então, isso justifica muito claramente a cidade ser reconhecida como um patrimônio cultural da humanidade. Mas eu Brasília queria que também você sabemos... traçasse uma linha do tempo sobre a primeira referência a Brasília até a construção da capital. Como é que que momentos que você pode destacar historicamente para ficar claro para as pessoas que isso é bem anterior ao que a gente conhece desses 61 anos de história de Brasília? É exatamente isso que eu quero ressaltar, de que Brasília, como Brasília é reconhecida no mundo por essas claridades que eu estou dizendo aqui, reconhecida como patrimônio, uma cidade moderna e modernista, a saga da construção, ela cumpre a função de integrar o país, certo? De integrar o país nacionalmente. Por meio de Brasília, é que o Brasil, né, em primeiro momento, se olhou para o seu interior. Então, isso é importante demais para o desenvolvimento e para o contexto explicativo de Brasília. Eu estou querendo dizer que todas essas impressões magníficas que faz Brasília ser reconhecida como um marco importante, né, para a humanidade, isso mostra que ela tem um complexo histórico muito maior do que o que hoje é retratado na cidade. Hoje, a cidade é retratada apenas para sistematizar um momento político. Parece que Brasília foi construída e foi idealizada apenas na década de 50, certo? Todas essas impressões que eu trouxe para você ressalta e exalta a vitória dos políticos, certo? De momento que fizeram a cidade. Então, há um incômodo tremendo na história local que apenas conta Brasília por essa reflexão histórica, política. E isso eu quero mostrar para vocês, já eu faço essa linha que vocês estão querendo, e é tão gratificante para mim, mas é importante a gente saber que essa fratura na história de Brasília, não respondendo aos anseios da memória do espaço que originou a cidade, ocasionou uma fratura social muito grande. Em Brasília, é muito comum nós vivenciarmos uma segregação espacial entre o plano piloto, certo? O plano piloto de Brasília, e as cidades satélites, que hoje são reconhecidas como regiões administrativas. Nós falamos aqui que há uma cidadania incompleta. Por quê? Mas situa para nós primeiro, para não ficar muito difícil para a pessoa que está nos ouvindo compreender. Primeiro, você situa historicamente, porque aí a gente entra no aspecto social. Eu iria pedir uma coisa. É que, para além do construtor, digamos assim, Juscelino Kubitschek, não é? Há uma origem mística, digamos assim, de Brasília, o tal sonho de Dom Bosco, no final do século XIX. Mas a realidade de Brasília não vem de uma origem mística, vem de uma origem iluminística muito anterior ao final do século XIX, não é verdade?
Exatamente. E uma cidade tão importante como essa, uma cidade que tem uma representatividade muito grande como é Brasília para o Brasil e para a América e para o mundo, certo? Ela não pode ter no seu complexo explicativo apenas uma exaltação, né, um uso ideológico da modernidade como força política nascedora dela, certo? A história de Brasília é muito maior. A história de Brasília, ela está ligada aos estudos cartográficos que foram feitos desde o século XVIII, ainda a mando da colônia portuguesa, da matriz, né, colonial Portugal, para que reconhecesse o centro do país para justamente ter domínio de todas as suas riquezas, que esse sempre foi o objetivo principal de Portugal, de extrair as riquezas da colônia brasileira, certo? A riqueza de Portugal tem muito a ver com esse fato, né, histórico, todos nós sabemos, mas essa ação colonial deixou um legado científico fabuloso, certo? O nascimento cartográfico do centro do país, né, onde está situada Brasília, nasceu ainda a mando do Marquês de Pombal, no qual ele enviou para resolver problemas internos aqui da capitania hereditária de São Paulo, né, que estava muito robusta, que estava dominando as capitanias vizinhas, certo? Para evitar uma convulsão social, o Marquês, né, chamo de Marquês porque é onde ele é conhecido aqui, né, é a denominação mais conhecida aqui no Brasil, mas ele ainda não era Marquês, e tudo isso ele ainda era secretário de Estado, né, secretário-geral. E ele enviou para o centro do país um português chamado Ângelo dos Santos Cardoso para que organizasse, certo? E fraturasse esse grande território que era a capitania de São Paulo para que desse início a uma nova capitania, que era a capitania dos Goiáses. Então, esse português, certo? Que foi injustiçado pela história, tanto de Portugal quanto pela história de Brasília, ele foi a pessoa fundamental no qual fez um trabalho de campo belíssimo no centro geográfico do Planalto Central brasileiro, onde ele criou, através de sistemas buscas, né, das características geográficas do local, e ele fez o primeiro esboço cartográfico da capitania de Goiás. E esse esboço cartográfico ele tinha tanto comprometimento científico que já expressava hoje onde está assentada a Brasília, já expressava o chão, né, que serviu de base para a construção de Brasília. Esse chão escolhido é o que hoje nós chamamos de bacia hidrográfica do Lago Paranoá, certo? Então, o que eu estou dizendo? Que o estudo científico, o estudo da paisagem, cujo nasceu Brasília, ele é muito maior do que a década de 50 e muito mais do que o século XX. Ele é um estudo que já vem de contribuição portuguesa desse geógrafo chamado Ângelo dos Santos Cardoso, que veio para o Goiás, para o centro do país, para fazer o que eu chamo da primeira ou a pioneira expedição científica que deu condição para que Brasília se nutrisse, né, desse fio condutor de ciência para poder nascer no século XX, na década de 60. Mas né? o Ângelo Cardoso, ele já assinalou o lugar onde devia ser construída uma futura cidade, que poderia ser a futura capital do Brasil, substituindo o Rio de Janeiro. Exato, mas assim, quando ele sinalou, ele não assinalou a cidade, de jeito nenhum. Brasília não nasceu por causa de Ângelo dos Santos Cardoso, de jeito nenhum. Houve a contribuição, certo, científica
científica de Ângelo dos Santos Cardoso, no qual ele fez o esboço cartográfico da região central do Brasil, e nesse esboço cartográfico apareceu o que hoje nós chamamos de Bacia Hidrográfica do Lago Paranoá. Ele não deixou claro que ali seria um local ideal para a capital, ele apresentou o mapa. Esse mapa é que foi utilizado por várias outras correntes exploratórias, vários outros planos de exploração da futura capital. Tinha um elemento norteador. O elemento norteador foi feito por esse português. Conte-nos então a história da utilização desse mapa. Depois, o que é que sucedeu a esse mapa? Depois de Ângelo dos Santos Cardoso, o que é que sucedeu a esse mapa? A questão do Ângelo dos Santos Cardoso, ele foi tão incompreendido, assim, aliás, injustiçado. Incompreendido não, ele foi injustiçado pela história, porque como ele estava restrito a fazer o estudo geográfico do Planalto Central, ele ficou limitado ao conhecimento ali. Outro geógrafo, também enviado pelo Marquês de Pombal, chamado Tosi Colombina, Francisco Tosi Colombina, um genovês, enviado também para fazer a cartografia do território brasileiro, mas não do centro-oeste brasileiro, não para fazer uma capitania hereditária. Isso era atribuição do Ângelo Cardoso. Certo? O Tosi Colombina era para fazer a cartografia do país maior, partindo até do Porto de Santos até Mato Grosso, passando pelo Goiás. Ângelo dos Santos Cardoso, como tinha uma atribuição, vamos dizer assim, maior do que a de Tosi Colombina, ganhou todos os louros, tanto que hoje Tosi Colombina é reconhecido como o pioneiro, certo? Da cartografia do Planalto Central do Brasil. Nada em Brasília se fala de Ângelo dos Santos Cardoso, mas através dessa pesquisa, dessa tese de doutorado aí que eu apresentei, certo? No qual, para não dar credibilidade a essa injustiça de que foi o pioneirismo cartográfico de Brasília se deu a Tosi Colombina, né, nós buscamos, nessa pesquisa, a participação corajosa e entusiasmo, né, de grande entusiasmo, do português Ângelo dos Santos Cardoso, porque quando Tosi Colombina chegou no Goiás, ele já vinha fazendo a cartografia do Brasil desde São Paulo, certo? Desde o Porto de Santos. Quando ele chegou no Goiás, ele já achou uma cartografia toda pronta. Ele já achou um mapa da capitania do Goiás toda pronta, que foi feito por esse português. E o que é que ela acrescentou? E ele pegou esse mapa e acrescentou coisas mínimas e ficou com todos os louros, né, como a gente diz, de que foi o pioneiro da cartografia brasileira. E hoje a gente está querendo reparar, a gente tem, como cientista, que reparar esse erro. Tosi Colombina tem grande importância, lógico, na confecção do pioneirismo cartográfico do Brasil, mas também é preciso reconhecer a participação de Ângelo dos Santos Cardoso, que fez um trabalho primoroso, que sem esse trabalho de Ângelo dos Santos Cardoso, o mapa oficial de Tosi Colombina da capitania de Goiás jamais teria sido feito, tá? Então, o que nós estamos fazendo aqui é, no mínimo, reparando uma injustiça. E, e depois de Tosi Colombina, o que é que se passou relativamente à localização do local onde deveria ficar Brasil? Não, aí nesses mapas apareceu a bacia hidrográfica do Lago Paranoá, certo? Então, o que eu chamo a atenção foi a primeira impressão, do espaço físico no qual recebeu o urbanismo de Lúcio Costa. Ele apareceu em 1749, nesse esboço cartográfico. Depois desse esboço cartográfico de Ângelo dos Santos, que nutriu o trabalho de Tosi Colombina,
outros mapas foram desenvolvidos nessa região. Outros mapas de grandes exploradores, já com a intenção de mudar a capital, com a intenção de mudar a capital do Rio de Janeiro para o centro do país, certo? Explorando a região onde iria ser localizada, onde iria ser adequada a receber essa nova capital do país. E o que eu quero trazer e o que eu quero deixar claro é que não surgiu do nada o surgimento da bacia hidrográfica do Lago Paranoá, como a Missão Cruz, quando chegou para fazer a busca, né, da geografia do local, isso já em 1892, certo? Já no Brasil República, portanto, muito tempo depois já da passagem da capitania hereditária e assim, da quase participação na República, né? da Quase, porque a participação... República 89, né? 1889, exatamente. É. Eu falei, eu troquei as não, datas. Não, eu só botei. Mas legal. o que eu então, quero aí dizer... a Missão Cruz, ela se apropriou desse desenvolvimento cartográfico que já tinha na região. Então, ninguém chegou aqui... Aí a história brasileira conta como eles, os grandes desbravadores para a criação de Brasília, que devem ser reconhecidos. Claro, a Missão Cruz foi de uma importância singular para a criação de Brasília. A Missão Cruz teve uma capacidade tecnológica para o período, certo? Que assustou os pesquisadores do mundo. A Missão Cruz, ela inaugura para o mundo a forma de criar uma capital levando em consideração os cuidados com o ambiente. Só que a Missão Cruz não chegou aqui de graça, não chegou assim de forma, vamos chegar do nada, vamos desbravar. Não, já havia um desenvolvimento cartográfico desenvolvido lá, nessa região, que serviu de norte para todas as equipes que vieram buscar o sítio ideal para a construção de Brasília. Então, como nós podemos, certo, tirar da história de Brasília a participação do português Ângelo dos Santos Cardoso, a mando de Pombal para pesquisar o centro e geografar o centro do país. Não podemos de jeito nenhum. E quando, em 1822, o Brasil se tornou independente, já houve a intenção de mudar a capital do Rio para outro lugar central? O que é que sucedeu nisso? Foi aproveitado o trabalho do Ângelo dos Santos Cardoso? Foi aproveitado. Aí já no período da política, vamos dar um salto no tempo aí bem bacana, né? A gente já passa da Missão Cruz, aí vem a política jotacariana, né? Juscelino Kubitschek foi o político brasileiro que mais se apropriou dessa história de Brasília, porque havia uma ebulição, uma necessidade de transferir a capital do Rio de Janeiro para o centro do Brasil, porque isso já era algo que já vinha comemorado na Constituição, né, na Constituição brasileira desde 1891, né, na Constituição republicana. Então, já se dizia que no território do centro do país estava reservado a mudança da capital e tudo. Isso em 1890. Com o nome escolhido, não é? Com o nome escolhido. Exatamente. Pois é. Vários outros, né, Lorelai? Vários outros grandiosos da história tiveram grande participação no processo mudancista para a criação de Brasília. O próprio José Bonifácio, né? O José Bonifácio, em 1822, já até indicou o nome para Brasília, para essa nova capital, indicando até a latitude ideal, que seria a latitude de 15 graus. Quer dizer, vários personagens na história estavam envolvidos na criação de Brasília. E isso foi aproveitado muito bem pelo corpo político da década de 50, que precisava
transferir a capital do Rio de Janeiro para um lugar mais tranquilo, porque governar o Brasil do Rio de Janeiro já mostrava que não dava certo. O exemplo foi o suicídio do presidente. Então, Juscelino Kubitschek, de uma forma muito astuta, desenvolveu, certo? Essa ideia do desenvolvimentismo para o Brasil, cuja criação de Brasília era o marco principal desse desenvolvimentismo, porque ele e o grupo político dele seriam os principais... Eles entrariam para a história, né? Os Exato, apropriadores dessa realização, né? que há muito tempo vinha quem ia sendo... assinar embaixo, né, da tinha obra. uma inspiração. Nós estamos aqui para tirar a importância de Juscelino Kubitschek no processo criador de Brasília? Claro que não, de jeito nenhum. Mas nós estamos aqui para clarear e trazer a ciência, no qual esclarece que a participação de Juscelino Kubitschek apenas foi de aglutinar todas as facilidades para conduzir esse processo criador da cidade. Então, era um processo esperando para acontecer, não é? Era um nascimento anunciado, né? Era um nascimento anunciado. Faltava alguém tomar a frente, criar coragem e encarar o desafio, porque todas as condições já estavam previstas e acontecendo, inclusive pelo próprio Dom Pedro I, o Dom Pedro IV daqui de Portugal, né? É importante a gente falar também, porque a família imperial, ela também trabalhou muito. O Dom Pedro II era muito voltado para as ciências, para os estudos e tudo, né? Então, a gente tinha essa herança boa também. Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte: dentro dessa ligação entre Pombal e Brasília, nós tivemos algumas figuras importantes. A mais importante seria o Ângelo nesse momento, né? Porque nós estamos tentando fazer justiça a ele. Isso. Mas o que você acha que promoveu, que ajudou? Você acha que foi intencional? A azulejaria brasiliense tem alguma ligação com a azulejaria portuguesa? Olha ou foi só uma eu peço desculpa, e uma herança genética? Sim, mas antes disso, eu queria que respondesse o que é que de notável tem o plano de Brasília inicial, que se perdeu. O que é que ele tem de notável, incluindo aquilo que ele lá está a falar, da azulejaria? O que é que ele tem de notável, esse plano original de Brasília? Olha só, quando a gente estava falando justamente da esperteza, né, como Lorena colocou aqui, a esperteza política do grupo de Juscelino, né, que eles se apoiaram em suportes, né? Por exemplo, o suporte divino emocional, trazendo a história de Dom Bosco, né? Trazendo a história de Dom Bosco como um marco emocional para poder adocicar e justificar a necessidade de criação de Brasília. Quer dizer, ganhava corações e mentes, não é? Exatamente, porque colocando a criação de Brasília como brasileiro, é mamão com açúcar, né? Mamão com açúcar, né? Outro suporte que o grupo JK né, se aportou foi o suporte político. Ele criou, né, foi criada uma situação de um comício de Jataí, no qual ele foi indagado, né, por uma criança, de que se ele candidato a presidente da República, se ele cumpriria a Constituição. Então, ali, a história da cidade contou que, poxa, o presidente tão compromissado, né, um presidente estadista, ele é compromissado com as leis, né, com a Carta Magna. Então, claro que eu vou, se está na Constituição, claro que eu vou cumprir. Então, como se esse fosse o compromisso dado do presidente,
para criar Brasília, aquele comício de Jataí e o suporte divino emocional, além do suporte de poder ideológico, né, da modernidade, né, os homens da ciência que estavam trazendo o desenvolvimento para aquele país subdesenvolvido, né? Então, todo esse suporte político, divino e emocional foi muito bem utilizado pela política da cidade. Esse foi o fator, Lorelai, com certeza, e Henrique, no qual a história oficialesca da cidade se reformulou, certo? Foi-se esquecido toda a contribuição memorial, certo? Do espaço, da paisagem, do que já tinha sido travado na região central do Brasil. A história de Brasília passou a ser massificada apenas de 1950 para cá, certo? E isso foi prejudicial demais para a cidade. Lúcio Costa, quando recebeu a missão, ganhou o concurso do Plano Piloto de Brasília, ele, de forma magistral, ele já quebrou um contexto da arquitetura mundial. Por quê? Lúcio Costa, ele simplesmente respeitou todo o estudo que já vinha sido feito, já tinha sido realizado naquele chão que foi escolhido para receber a capital do Brasil, a bacia hidrográfica do Lago Paranoá, que já tinha sido geografada, certo? Em 1749, pelo português Ângelo dos Santos Cardoso. Eu gosto de firmar isso para a gente não esquecer. Mas eu gostava... Tá? A gente não esquecer. O plano de Lúcio Costa, o plano de Brasília de Lúcio Costa, para além da modernidade, que é reconhecida pela Unesco como património mundial, ele tinha também algo de extremamente importante, que era a preocupação ambiental, o equilíbrio ambiental de Brasília. Em que é que isso se traduzia no plano de Lúcio Costa? Exatamente. Aí eu vou chegar justamente nas deturpações também do plano de Lúcio Costa. Então, Lúcio Costa, ele simplesmente, de forma magistral, repito, ele assentou o seu plano urbanístico, quer dizer, uma cidade funcionando por meio de 4 escalas arquitetônicas, quer dizer, combinadas com a arquitetura, com os preceitos da arquitetura moderna, estava assentada naquela geografia que já havia sido estudada desde o século XVIII. Certo? Quando a política entra para dominar Brasília, né, algumas modificações já são realizadas no seu plano urbanístico. Primeiro, que já se exigiu desde o corpo de jurado, viu, Henrique? A primeira mudança estrutural que o plano urbanístico de Lúcio Costa recebeu já foi uma indicação do grupo de jurados mesmo, do concurso, né, do Plano Piloto de Brasília. O grupo de jurados reivindicou a ele que deslocasse toda a massa urbana, para a gente pensar naquele avião de Brasília, tá? Naquele formatinho do avião. Uma ave. Exatamente. Que toda aquela massa urbana de Brasília se deslocasse para leste, que ficasse mais próxima ao Lago Paranoá, que se ocupasse mais as margens do lago. E Lúcio Costa, como um humanista, ele tinha muita preocupação da privatização dessas áreas mais facilitadoras de desenvolvimento, vamos dizer. E nós sabemos que toda margem de lago é um prato cheio, né, para que a elite ocupe. Para especulação imobiliária. Exatamente, querida. Então, Lúcio Costa tinha, ele como um comunista, né, ele como um humanista, em primeiro lugar, ele tinha essa preocupação dessa segregação espacial que pudesse acontecer em Brasília. Mas o corpo de jurado já exigiu que se chegasse a massa urbana para o lago. Isso aconteceu já o primeiro deslocamento entre o plano urbanístico e os estudos sistemáticos feitos sobre a bacia hidrográfica do Lago Paranoá. Porque, automaticamente,
nesse deslocamento para leste, as partes sólidas do urbanismo, a parte habitacional, iria bater em áreas frágeis, né? De topografias frágeis, onde os estudos geográficos não indicavam para se moradia. Então, começou a aparecer em Brasília, já em sua construção, já em sua concepção, algumas desavenças ambientais. Por exemplo, Lorelai, se você lembrar do Parque Olhos d'Água, né, ali na 713 Norte, certo? Como a massa urbana era para ser bem mais para trás, não era para chegar tanto ao Parque Olhos d'Água. Então, a 713 está dentro, praticamente, do que hoje é o Parque Olhos d'Água, né? Outro exemplo, a biblioteca da UNB é uma biblioteca que ficou localizada no lugar onde não podia ter construção, né? Porque era um lugar onde atingia um aquífero, onde foi muito difícil puxar toda essa água para que se fizesse uma biblioteca adequada. Tanto que, como consequência, até hoje, Henrique, qualquer chuva, a biblioteca da Universidade de Brasília corre sérios riscos. Por quê? Por exigência já de intervenção no plano urbanístico de Lúcio Costa, exigido primeiramente pelos jurados, já exigiu um deslocamento de massa para leste. Tá? Outras mudanças foram bastante significativas, mas também outras não. O tombamento da cidade foi algo que a gente tem que comemorar e é algo que se não tivesse acontecido, Brasília já teria se perdido por toda a especulação e por todo o poder da construção civil. Mesmo assim, perdeu-se muito, porque o plano de Lúcio Costa previa a criação de lagos que não foram criados, não é? Verdade. Pode explicar-nos o que é que continha o plano de Lúcio Costa que não foi concretizado e em que medida é que isso prejudicou ambientalmente Brasília? Olha, a primeira coisa, assim, se sabia que Lúcio Costa já queria fazer uma cidade muito ligada à sua natureza, né? ao seu ambiente natural. Ele, como foi o urbanista que se preocupou com a geografia, com o que indicava as características físicas da bacia, ele levou em consideração que a vegetação, o cerrado, que é a paisagem natural aqui, sobretudo no Planalto Central, né? Sobretudo aqui no Planalto Central brasileiro, que é uma paisagem riquíssima e que tem muito a dizer ainda para o mundo. É um bioma lindo. Exato. Ele exigia que essa cidade fosse concebida sob a égide de ser uma cidade-parque, uma cidade que iria dialogar diretamente com a sua paisagem natural, certo? Mas, tanto que ele exigiu, na sua escala habitacional, né, na sua escala cotidiana, da moradia localizada nas asas sul e norte, ele exigiu um gabarito dos prédios de que não passasse dos 6 andares. Por quê? Para que a vegetação do cerrado, que não passa dessa altura, né, que não alcança as grandes altitudes, ela não passa dessa altitude aqui, dos 6 metros de andar, dialogasse com o morador. Então, esse vínculo com o natural, Lúcio Costa deixou muito claro, né? A própria utilização do céu de Brasília, né? Ela é formada por essa abóbora da bacia hidrográfica do Lago Paranoá, que foi cartografada desde 1749 por Ângelo dos Santos Cardoso. Como esse homem não está na história de Brasília? Se essa abóbora que Lúcio Costa utilizou, né, para que o céu da cidade entrasse como elemento arquitetônico. Quem pensa que Brasília, o espaço aberto, é falta ainda de construção? Não, o planejamento exigiu isso. O céu é como um elemento arquitetônico, é como um elemento de criação. Sim, para e como é que isso se perdeu, e nomeadamente
por exemplo, como é que se perdeu não só o céu e não só o diálogo entre o cerrado e a habitação, mas também se perdeu outra coisa, que foi a própria temperatura, porque é que Brasília hoje é muito mais quente do que poderia ser se o plano de Lúcio Costa fosse posto em prática. Mas temos que saber que Lúcio Costa, o plano urbanístico de Lúcio Costa é super importante, mas também ele nunca podia ser engessado, ele tem que também andar com o tempo. Peraí, eu né? acho que eu sei do que o Henrique está falando. Nós estamos falando de a pessoa não manter o gabarito dos 6 andares. Águas Claras, por exemplo, que virou um paliteiro, nós não temos vegetação, porque Brasília vista de cima, eu mostrei aqui para as pessoas, a gente vê que é um tapete verde, tem muito verde. A temperatura é mais amenizada pelo próprio paisagismo da capital federal. Não é? Os próprios prédios públicos têm jardins internos, têm água. A esplanada dos ministérios, no seu projeto original, era para ter água, onde tem aquele gramadão, né? Mas acharam não, e tal, o pessoal vai vir tomar banho aí, melhor tirar e tal, tiraram, né? Então, é essa apropriação que a gente está falando. Por exemplo, quando entrou o PO, né? o Paulo Otávio, ele nadou de braçada, né? Ele usou do seu privilégio como senador, como vice-governador, e mudou, fez o que quis, né? Autorizou construções. Você sobe a torre de TV hoje, você não tem mais aquela visão privilegiada que tinha, não é? Exatamente. É isso que a gente comentou aqui, que eu mostrei para o Henrique, como que isso foi ao longo do tempo. Você vai pegando fotos que se tirava da torre antigamente, mudou completamente, não é? Exatamente. Esses políticos é que... Então, desse Henrique, pessoal que a gente está falando. Os políticos destruíram o equilíbrio ambiental de Brasília. Exatamente. Então, voltando aqui. Então, Henrique, muito se perdeu do plano urbanístico de Lúcio Costa por ganância política mesmo, né? Muitos governadores de Brasília trabalharam como verdadeiros inimigos de Brasília, certo? E amigos da indústria da construção civil. Da especulação né? imobiliária, não é? Exatamente. Muitos dos políticos dessa cidade sempre eles trabalharam para a especulação imobiliária e não para a cidade. Poucos entendem até da importância de Brasília para o Brasil, da importância de Brasília como patrimônio cultural da humanidade. Pouquíssimos entendem disso. E, pelo contrário, vê isso até como prejudicial, porque atrapalha a máquina, né, de fazer dinheiro, que eles gostam muito. E aquilo que você falou sobre engessar é o que eles usam, né? Não pode engessar, mas não se trata de engessar. Se trata de engessar, não se trata de engessar. É lógico que o plano urbanístico de Lúcio Costa, né? A cidade é viva, ela precisa ter ali um ordenamento, mas desde que esse ordenamento sirva para o desenvolvimento para todos, não para o desenvolvimento de uma minoria, né? Então, muitas coisas calhordas, muitas letras miúdas aqui foram criadas por governantes dessa cidade, no qual autorizou a criação de um terraço para passar o além dos 6 metros do gabarito, Henrique. Certo? Aquela coisa artimanha, imbecil para ganhar ali um espacinho, certo? A privatização de áreas, de lugares onde jamais deveria ser privatizado, segundo o plano urbanístico de Lúcio Costa. Hoje, por decretos de governos, funciona como para grupos privados. Então, muito se perdeu, pouco do Cerrado se aproveitou para o contexto de Brasília como cidade-parque, né? E a crítica maior é que Brasília é um todo. Brasília ela é constituída do seu plano piloto, certo? E das suas
cidades satélites, que hoje são regiões administrativas. Essa é a formação de Brasília. Mas a primeira burguesia instalada em Brasília já segregou o espaço, fazendo compreender de que Brasília era apenas o plano piloto. E o plano piloto foi apenas o início, né? Vamos dizer, o pontapé que originava a cidade de Brasília. Então, Brasília é constituída, repito, é constituído das 33 regiões administrativas e mais o seu centro urbano, que nada mais é do que o plano piloto, certo? Então, o plano piloto de Brasília, que foi tombado como patrimônio cultural, e não toda a cidade de Brasília, recebe, logicamente, todos os benefícios econômicos e todos os cuidados enquanto cidade tombada. Já as cidades satélites não requer esse cuidado patrimonial de cidade tombada, porque o que é tombado em Brasília não é Brasília toda, é apenas o plano piloto de Brasília, certo? Então, as cidades satélites, hoje região administrativa, foram tratadas com todo ensejo vociferal da construção civil. Então, por exemplo, em Águas Claras, que é um bairro aqui da capital, perto aqui do plano piloto, serviu para a ganância dessa especulação e desses políticos tacanhas que governaram a cidade. E assim como todas as outras regiões administrativas. O plano piloto consegue se salvar dessa sanha justamente por representar o poder brasileiro, então não se pode mudar muito aquela estrutura do plano piloto, né, do cruzamento dos eixos, o eixo monumental com o eixo de moradia, e porque é tombada como patrimônio cultural da humanidade. Senão, a ganância da indústria da construção brasileira já teria destruído Brasília e toda essa simbologia que a cidade tem hoje e representa para o mundo. Olha, por exemplo, Henrique, olha que bacana, certo? Eu defendo que Brasília, por meio da construção de Brasília, ela inaugurou um exercício de sustentabilidade no mundo. Inaugurou. Brasília, ela foi o primeiro exemplo de cidade sustentável no mundo, certo? Muito antes de se falar de conceito de sustentabilidade. É verdade. Certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque Lúcio Costa, para desenvolver, né, a parte humana, né, de domínio do ambiente, né, que foi o plano urbanístico, ele respeitou sistematicamente o que dizia o território. E o que dizia o território que recebeu o plano urbanístico de Lúcio Costa era obra de grandes cientistas que, ao longo do tempo, fizeram trabalhos de campos imensos e magníficos, que deu como é que fala assim, esmiuçado o que tinha e o que não tinha. É curioso. O que podia e o que não podia fazer naquele lugar. É curioso. Então, esse foi um exercício de sustentabilidade que o Brasil apresentou para o mundo, certo? E que hoje Brasília pouco fala disso. É curioso que hoje muitos brasileiros, incluindo no poder político, dizem que um dos problemas do Brasil é aquilo que herdou de Portugal. Mas parece que não, parece que Portugal já saiu há 2 séculos do Brasil e os problemas do Brasil continuam. E muito daquilo que é bom no Brasil, e eu estou a falar de Ouro Preto, de Congonhas, enfim, para já não falar das origens de Brasília, vieram de Portugal. E mesmo na própria Brasília de hoje, a Lorelai já falou, na importância da azulejaria, que é uma aquisição portuguesa, não é? Claro, claro, que muito nos orgulha, que muito nos caracteriza enquanto seres culturais, né? Nós somos produto de toda uma construção humana, como o Brasil ou Portugal pode se dar
o direito de dar de ombros um para o outro. Isso não existe. O laço cultural é muito forte. A azulejaria é um dos exemplos marcantes, né, disso. Brasília, né, o marco da arquitetura moderna, tem como característica muito forte os artistas dos azulejos, que todos eles foram feitos de uma matriz portuguesa, né? Em termos de consistência cultural, que eu estou dizendo, essa feição. Né? Então, não se pode negar. Um país que quer se desenvolver, um povo que quer se desenvolver, ele jamais pode se negar à sua memória. Né? E nosso lastro de memória é muito além, não é só simbólico, ele é vital, né? O laço de memória entre Brasil e Portugal. Temos muitos laços de dores, claro, uma colonização deixou marcas perversas aqui na gente, né? Que seria interessante também Portugal assumir isso. Sim, Eu acho pouco assumido, Henrique, eu acho pouco assumido de Portugal. Parece que tipo assim, os problemas do Brasil só foi feito, são criados pela incompetência dos brasileiros, mas não, amigo, as marcas das chineladas, as marcas das dores dadas por uma colonização perversa, ela demora a sair também, né? Então, é interessante a gente revisar a história e não é e sem querer dizer quem é melhor, quem é pior, quem foi ruim, quem foi... Não, vamos pegar a importância cultural, que isso é que nos alinha enquanto povo, é isso que nos faz forte, aquilo, né? Que é positivo, aquilo que foi bacana, porque até em família sempre há rupturas, sempre há dores, não é? Claro. Mas Portugal e Brasil, irmanados, né? Continuamos irmanados, e acho que ainda mais hoje, depois, é como se a gente tivesse uma relação que vai amadurecendo, não é? Exatamente. Agora, nós estamos nos aproximando do final, e eu queria que Henrique fizesse sua última pergunta, Henrique. Nomeadamente, eu gostaria que fizesse uma apreciação sobre aquilo que resta no Brasil de Portugal, nomeadamente, estamos a falar, eu já falei de Ouro Preto, de Tiradentes, de Congonhas, de Paraty, de Mariana, etc., etc., e a comparação disso com Brasília, com Brasília, com o plano piloto. Olha, Henrique, as ligações, é uma pena você não conhecer Brasília, por isso que eu quero aqui, em rede, convidá-lo para vir a essa cidade fantástica. Eu conheço de imagens, conheço da internet. Mas você vai adorar Brasília, justamente porque você vai se sentir muito familiarizado. Né? A cidade que é tão nova, Brasília fez 60 anos agora, Henrique, quer dizer, uma menina ainda, né? Uma cidade ainda que muito tem a dizer. E em cada esquina você visualiza Portugal, você visualiza todo esse contexto histórico, porque Lúcio Costa, ele teve, olha, até a modernidade colocada em Brasília, ela foi cuidadosa por Lúcio Costa, porque ele teve muita consideração pelo que já havia de desenvolvimento cultural no Brasil, certo? Apesar dele estar assodadamente ligado à arquitetura moderna, né, aos congressos internacionais de arquitetura, que são os CIANs, né, produzido por Le Corbusier e tal, apesar dele estar ligado, né, umbilicalmente nisso, ele não deixou, em momento algum, de lembrar, na concepção de Brasília, dos elementos, né, dos elementos do barroco. Você vê, ele se juntou com Atos Pulcão, exatamente, né? Os azulejos, exato, com Burle Marx para os jardins, porque Portugal é pródigo em jardins. Quer dizer, os elementos portugueses que já estavam
maciçamente instaurados no Brasil, E né? A deu obra mo- de e jardinagem deu de Borges modernidade, Marques. não é? Então Quer terminamos, dizer, e ele terminamos deu em essa beleza. pitada brasileira, Henrique. Quer dizer, isso a gente tem que sempre falar, que Brasília é uma coisa única, única no mundo. Você não vê uma cidade parecida com ela, mas é uma cidade que tem lastro histórico, que ela foi contextualizada ao mundo, e ela não foi obra de grupos políticos, ela não tem donos políticos. Brasília é uma construção social, desde o século XVIII, que se planeja esse território do Planalto Central brasileiro, que deu lugar para Brasília ser assentada. Portanto, Brasília, olha que ligação. Isto é, Brasília tem um lastro histórico, este lastro histórico assenta em Portugal, e você está, no fundo, a convidar os portugueses para visitarem Brasília. Maravilha, é isso mesmo, isso. é essa a ideia. Convite. Portugal precisa se apropriar de Brasília. Olha que bacana. Ótimo. Foi um prazer estar consigo. Vamos terminar. Podes terminar, Lorelai. Foi um prazer estar consigo, Tony Marcelo. Foi ótimo e percebermos a ligação profunda da capital, do coração do Brasil, digamos assim, do coração do Brasil a Portugal. Exatamente. Henrique, é um prazer sempre falar com você, é uma delícia conversar com vocês, com a querida Lorelaine, é um bate-papo sempre que a gente falta estar num boteco, né? Que seria mais agradável assim a coisa. Mas muito obrigado pela oportunidade e parabéns por esse programa. Nós é que agradecemos a oportunidade de você falar aos portugueses, no fundo, de uma parte do Brasil que tem no coração muito de Portugal. Exato. Sigamos juntos. E com essas palavras lindas do Henrique, terminamos mais esse programa em Foque, agradecendo ao Tony Marcelo e a você que nos segue. Pedimos ainda que coloque gosto, que partilhe esse programa, que se inscreva no nosso canal, se por acaso não é, ative o sininho para ser avisado cada vez que a gente lançar um programa novo. Até o próximo programa em Foque pela Rádio Transforma e pela Revista em Comunidade. Até mais. Em Foque. A lusofonia em foco.